Bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo Cordeiro. Primeiramente pedindo que curtam, que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo e por favor compartilhem, comentem aqui sobre o vídeo, sobre o assunto relacionado, porque isso aí ajuda a gente bastante, né? E ajuda a divulgar um pouco mais as ideias aí, né? Costumo brincar que se gostar, compartilha com os amigos, se não gostar, compartilha com os inimigos. Bueno, buscando o assunto, eu ia falar sobre um decreto que foi publicado na data de ontem sobre a questão de proteção de vazamentos, incidentes de vazamentos. É o decreto número 10.748, que fala sobre incidentes cibernéticos e tal. Algumas curiosidades, mas resolvi mudar de tema. Eu resolvi trazer à baila uma coisa que está se concretizando já faz alguns anos, mas agora me parece que a gente está com uma necessidade, um brilho especial nessa situação. E me parece um momento em que o judiciário está de costas para a advocacia, totalmente, o judiciário trabalhista, tá? E não temos agora nenhum direito de voz, nem em questões de ordem, quando do pleno do TRT4. Nós não temos mais a transcrição de atas em audiências, nós temos tido problemas com as audiências virtuais, elas estão sendo tocadas de qualquer jeito, né? E enfim, a gente está se afastando cada vez mais da jurisdição necessária, do acesso à justiça necessário às partes. Todos esses ataques lato sensu, né, de legislações aí, ataques aos trabalhadores, aos direitos sociais, que acabam afetando a sociedade como um todo, porque 100% do dinheiro, normalmente, ou quase 100% do dinheiro que é distribuído pela Justiça do Trabalho volta para o mercado, né? E o mercado está sentindo falta já desde a lei das terceirizações, eu não canso de falar isso, daquele capital, daquela renda, né, que virava consumo e não vira mais. Fora isso, tem uma questão de dignidade da pessoa humana, né? Tem todas as questões constitucionais que a gente estudou na faculdade, né? Desde 1988, que simplesmente estamos passando por cima delas e pronto. É uma bobagem falar que as leis passam por Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, porque não tem nada de análise constitucional naquilo ali. É política e política, né? Então a gente acaba pagando, o nosso cliente acaba pagando e a advocacia acaba pagando como um todo. A gente tem problemas tanto na questão prática, na questão que reflete em honorários, como na questão ideal, né? Uma vez que a maioria de nós, eu acredito, muitos pelo menos de nós, somos seres políticos e engajados com a questão da efetividade do nosso trabalho e do alcance social do nosso trabalho, né? Isso nos motiva, talvez tanto quanto os honorários, né? E honorários, aliás, por curiosidade, vem de honra, né? E a honra que a gente leva na profissão, a forma correta como a gente age na profissão, é o que nos faz receber os honorários, né? O que nos faz, é o que sustenta nossas prerrogativas. Há muito tempo eu sou um entusiasta do relacionamento entre os personagens, né, desse mercado, né? Mas e muitas vezes a gente teve muita aproximação entre magistrados e advogados, mas os mais velhos sempre me disseram que isso não era uma coisa permanente e eu não conseguia entender, e hoje eu vejo que não é mesmo, ainda que eu não consiga entender algumas posições, né? Algumas relações que escapam do normal e viram uma espécie de disputa, uma disputa inexplicável, uma disputa desmotivada ou sem sentido entre magistratura e advocacia. Até porque um depende do outro, né? Não existe advogado sem justiça, sem judiciário, não existe judiciário sem advogado. Artigo 133 da Constituição Federal diz que a gente é indispensável à realização da justiça.
Daí abro agora, por exemplo, no TJ, uma baita de uma propaganda dizendo para as pessoas entrarem com o processo sem sair de casa. Só faltou dizer sem advogado, mas é isso, né? É o ius postulandi, que eu já critiquei em outros vídeos aí e também já fui criticado por essa posição, porque as pessoas acham que a gente está fazendo reserva de mercado, mas não é. Se tu for ver os resultados do jus postulandi, eles são muito piores do que aqueles obtidos através de advogado, computando aí o pagamento dos honorários de participação. Ainda assim são muito melhores os resultados em média. Não tem estatística, tem a prática de ver isso, né? De processos que eu não tinha interesse de entrar e tive que entrar porque recomendei o ius postulandi e foi um desastre. Bueno, então para que isso possa acontecer nós precisamos de assertividade, para que essas coisas possam ser resolvidas, né? A gente precisa de assertividade, precisa de embasamento técnico e de força política, estrito senso, né? Política de classe, né? Estar unidos. Nesse sentido, na OAB está acontecendo uma coisa muito interessante, através da OAB e de outras entidades, né? Nós temos aí hoje entidades representativas do lado do empregado, que são a ABRAT, a GETRA, onde hoje eu integro o conselho, embora eu faça os dois lados, eu faço empregador também, e o MAT, né? A BRAT, a GETRA e MAT são os principais aqui do mercado gaúcho. Pelo lado dos empregadores tem a SATERX, que também essas entidades estão dentro já hoje da comissão, originalmente dentro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-RS, né? E que é uma comissão especial, então já se renovou pelo menos uma vez, desde que foi criada pelo presidente Preyer, com aquela força e coragem que caracteriza ele. E esperamos que na próxima gestão agora ainda haja quem quer que vença e fique na administração da OAB, ainda haja a Comissão do Trabalho. E agora, recentemente, através do Paulo Dias, que é um líder extraordinário, foi criada a Comissão do Direito do Trabalho da ABA, Associação Brasileira de Advogados, a ABA Sul, né? Cujo o gestor aqui é o Kidrick, Dr. Kidrick, Thiago Kidrick. E a ABA também já está integrando a Comissão de Direito do Trabalho da OAB, SEAT, Comissão Especial da Advocacia Trabalhista. E essas comissões, essas entidades em conjunto estão conseguindo construir, pelo menos em nível de eventos e algumas questões de ações sociais. A GETRA com o presidente Carmona, novo presidente também, meu amigo, que está de aniversário hoje, parabéns, Carmona. E também o MAT, essas pessoas todas estão, eu entendo que estão se sentindo acolhidas pela OAB. Isso é uma realidade nova, é uma coisa que é importante, especialmente porque essa visão de que o judiciário está de costa para nós, ela não é única exclusivamente minha, ela é uma visão de muitos e muitos advogados trabalhistas. A gente está muito preocupado com o destino que as coisas estão tomando e a forma como a própria Justiça do Trabalho hoje, de certa forma, trabalha contra si mesma, né? E ignorando a nossa participação, ignorando a força que a gente pode dar e sempre deu em construir soluções conjuntas. Não tem sido assim, tem sido impostas. Hoje em dia, por exemplo, a gente já não tem a necessidade de ata, embora a CLT seja clara com relação a isso. A gente tem que ter a ata da audiência para a gente poder fazer recursos com mais velocidade, enfim. Não está tendo. E o tribunal já disse que, como o CNJ não tá exigindo, não será exigido dos juízes de primeiro grau a realização de ata de audiência. O que quer dizer que eu tenho que fazer de novo a audiência, assistir de novo a audiência para poder transcrever aquilo que é importante para o processo e que é matéria de prova. Só que esse retrabalho não é só do advogado, o juiz também tem que ir lá e transcrever para ele poder fundamentar a sentença dele. E depois o tribunal tem que ir lá e conferir também a gravação da ata. Então é uma coisa assim que... mais uma daquelas coisas que parece uma guerrinha de braço, como era a questão da digitalização dos processos, que queriam que os advogados fizessem o trabalho do judiciário. Me parece que agora está acontecendo a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Então é um momento de muita união das entidades.
Além disso, união das comissões internas, pelo menos na OAB, né, em termos de eventos, está acontecendo, isso é muito interessante. Acabou acontecendo de forma incidental um evento da LGPD e Direito do Trabalho, e já vai sair um terceiro, e nós pretendemos continuar fazendo eventos nesse sentido, grupos de estudo com relação a LGPD, compliance, enfim, as coisas estão se integrando com participação efetiva das entidades como apoiadoras de eventos, não só como integrantes daquele evento em si, mas como apoiadoras dos eventos, e isso é importantíssimo. Então fica aqui uma pequena análise nesse sentido, e também um pedido para que as entidades e os advogados trabalhistas se aproximem das entidades que mais lhe interessarem, procurem saber o que está acontecendo, o que está sendo decidido, o que está sendo discutido, e procurem colaborar com fundamentação, com trabalho de pesquisa, de levantamento de dados, de levantamento de problemas concretos, para que a gente possa encaminhá-los na devida forma, né? E com a união a gente possa voltar a ser ouvido, né? Como a gente já foi ouvido em tantas e tantas oportunidades, assim como a gente já foi apoiador em outras tantas oportunidades em movimentos políticos, inclusive dentro da política partidária, onde a gente foi fazer comitiva em gabinete de deputado, vereador, senador, contra ou a favor de determinada questão, que incluía o apoio também aos magistrados, os quais gozam de pleno respeito, né? E muitos de grande admiração da advocacia. Não existe porquê de haver celeuma, não existe porquê mesmo, não tem nenhum sentido lógico de a gente ter qualquer tipo de atrito ou afastamento entre essas pessoas, esses personagens que fazem parte desse mesmo cenário e que precisam de efetividade, todos eles. O judiciário e a advocacia, e todos por uma questão de sobrevivência. O judiciário mais em termos institucionais, no sentido de que o amanhã estaria comprometido de determinadas carreiras, em caso o desejo grande de grandes monopólios ou oligopólios brasileiros seja de que a Justiça do Trabalho seja extinta. Quando se extinguiu o Ministério do Trabalho, por exemplo, já se mostrou um grande problema para muitas categorias e para muitas pequenas empresas. Assim será se extinta a Justiça do Trabalho, que é uma coisa que nem passa pela cabeça, porque ela pode ser muito bem ser absorvida pela Justiça Federal, mas ainda assim seria um problemão tanto para a Justiça Federal quanto para a Justiça do Trabalho. E questão de carreira, quadro de carreira, promoções, estrutura, tudo, né? Tudo. Então não tem, é uma coisa que não tem sentido nenhum, que não deve acontecer, mas que é um fantasma que fica pairando, e parece que vários personagens desse ambiente fazem força para que o fantasma fique ainda mais forte. Então aqueles que não querem isso devem se unir, e eu acho que esse trabalho tem sido feito. Então esse vídeo aqui é muito mais de agradecimento e de louvor a essas atitudes, a essa vontade conjunta e essa baixa de guarda, né, de proteção em relação um ao outro, e um trabalho muito profícuo que está nascendo. Eu acho que é uma nova vertente de ambiente advocatício, e acho que a gente vai longe assim. Então é mais para registrar, tá? Refaço aqueles pedidos do começo: curtam, compartilhem, comentem aqui no canal, e estejam à vontade para criticar também ou fazer perguntas, tá? Obrigado pela atenção, até a próxima aí.